Este é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu sou a Inês e eu vou contar-te um pouquinho da minha experiência com as leis da atração. Como é que as leis da atração mudaram a minha vida? Muito antes de eu saber sequer que elas existiam, eu já praticava de forma inconsciente, mudou a minha vida e hoje em dia eu pratico de forma muito consciente e tu também podes aplicar na tua vida. Assim, já mudou a nível de corpo, já mudou a nível de relacionamento, já mudou a nível de negócio. Então, toda a minha vida se transformou através das leis da atração e eu vou partilhar contigo um pouquinho da minha história. Como é que tudo começou? Foi na altura da pandemia, do Covid. A empresa onde eu trabalhava, na altura trabalhava como engenheira química, entrou em layoff. Ou seja, eu só ia trabalhar metade do dia, à tarde. Então eu tinha as manhãs para mim. Eu aproveitava, acordava à mesma hora, mas treinava com calma, tomava um pequeno almoço tranquila, arranjava-me, lia também. Então comecei aqui a criar uma nova mentalidade e uma paz interna muito grande. E quando a empresa comunicou que ia voltar ao ativo, íamos voltar aos horários normais, eu comecei a questionar-me, e agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Eu não quero deixar de ter as manhãs para mim porque elas estão-me a fazer tão bem, estão-me a sentir tão bem, a cuidar de mim, que eu quero manter isto para sempre. Mas obviamente era um pouco impossível num trabalho normal. Eu já tinha algumas ideias antes de porque é que eu tenho que trabalhar das 9 às 6 e não ter tempo para mim, porque é que eu só posso ter 22 dias de férias num ano de 365 dias, porque é que eu tenho que receber o que alguém acha que eu mereço e andar a contar tostões a minha vida toda. Então estas ideias começaram a vir mais ao de cima e eu comecei a alimentá-las e todos os dias eu pensava nisto, eu não quero esta vida para mim, eu quero fazer alguma coisa diferente na minha vida. E foi aí que eu comecei por pesquisar o que é que eu poderia fazer de diferente, que não fosse naquela área, até que eu percebi, eu gosto de exercício, eu gosto muito de me exercitar, de cuidar de mim, também da parte da leitura, do desenvolvimento pessoal, mas nessa altura eu decidi que eu ia fazer uma formação em exercício físico. E assim foi. Eu não sabia o que é que eu ia fazer com aquilo, eu não sabia no que é que eu ia dar, mas uma coisa eu tinha certeza na minha mente, eu ia fazer uma coisa diferente na minha vida. E eu fui a pensar, sério, não sei, pensar, depois eu abro um espaço, tenho clientes, enfim, a minha ingenuidade era fácil assim. E foi quando eu entrei para o curso que eu conheci o meu marido. Portanto, aí eu já estava a manifestar algumas coisas que eu já tinha pensado a nível de relacionamentos, o que é que eu não queria. Sobretudo eu acho que na minha vida a lei da atração começou muito por aquilo que eu não queria para mim. Eu sabia exatamente aquilo que eu não queria. O que eu queria ainda era assim uma incógnita. Mas como eu sabia o que eu não queria, eu comecei a agir na direção contrária. E isso foi-me sempre levando a novas oportunidades, a novas perspectivas, a conhecer novas pessoas, a estar em novos ambientes. Então, nesse curso, eu conheci o meu marido. E o meu marido, ele deu-me a conhecer outro mundo completamente diferente, outra perspectiva completamente diferente, outro ambiente completamente diferente. E à medida que nós fomos fazendo o curso, nós fomos criando na nossa mente o que é que nós poderíamos até fazer em conjunto, em que é que nós poderíamos trabalhar, e surgiu a ideia de nós fazermos um coaching, digamos assim, online, a nível de treino, o acompanhamento online. E eu posso dizer assim foi, mas não foi logo assim. Então, nessa altura, portanto, até eu ir para o curso, eu tinha aquela ideia de eu quero fazer algo diferente, eu só ainda não sabia o quê, mas eu dei o primeiro passo nessa direção, que foi inscrever-me no curso. O curso abriu-me outras possibilidades, outras oportunidades, mas ainda assim havia ali um entrave, que era agora eu tenho o meu trabalho e eu quero começar numa nova área, eu vou ter que escolher. Só que o meu trabalho na altura de engenharia química era certo, o meu contrato era como efetiva,
a empresa também era uma empresa bastante familiar. Então era trocar o certo pelo incerto, o conhecido pelo desconhecido, o conforto pelo desconforto. E foi aí que eu dei mais um passo na direção do desconhecido. E eu demiti-me. Demiti-me e comecei a estagiar e a fazer algumas horas num estúdio de Pilates. Na altura eu estava inclinada para o Pilates. E o homem da minha vida, que hoje é o meu marido, ele estava a trabalhar num ginásio, ia fazendo algumas horas e nós estávamos ainda a ver no que é que aquilo ia dar. Como nós éramos de cidades diferentes, decidimos que seria bom, ou melhor para nós, irmos viver juntos. Ainda não tinha passado nem um ano de que nós namorávamos, mas mais uma vez, a lei da atração funciona desta forma. Nós acreditamos em algo, nós primeiro mudamos o nosso pensamento, começamos a criar algo na nossa mente, não é? Acreditar que existe algo diferente e depois temos que agir nessa direção para depois vermos aquilo se concretizar. Ou seja, não é eu quero ver para crer. Nós temos de crer para ver. E isso foi, aliás, o que nos fez estar aqui hoje, sermos casados. Então, demos esse primeiro passo, mesmo sem saber aquilo que nos esperava, e fomos viver juntos. Nessa altura, ele estava a trabalhar no ginásio, eu estava apenas a fazer algumas aulas ainda no Pilates, ainda não tinha nada definido, e nós fomos viver juntos. E como tínhamos acabado de sair dos nossos trabalhos, não tínhamos salários. Então, para nós alugarmos uma casa, nós tivemos que pagar o ano inteiro, para não haver aquela questão, não é? Mostra os recibos, não há recibos de um salário fixo, porque nós tínhamos acabado de nos demitir dos nossos trabalhos. Então, nós tivemos que investir as nossas poupanças, praticamente todas, em um ano de casa. Então, nós demos aquele passo a acreditar que o nosso trabalho no online ia correr bem e a acreditar, obviamente, que a nossa relação ia também correr bem. E até hoje, não é? A relação correu sempre bem, mas houve uma altura, quando nós fomos viver juntos, que ele tinha as horas no ginásio, conseguia do ginásio trazer algumas pessoas para o acompanhamento online. E eu decidi, depois de terminar o estágio e tudo mais, decidi que ia investir só no online para realmente percebermos como é que isto funciona, como é que poderíamos crescer, porque da forma que nós já estávamos a fazer não estava a funcionar. Portanto, sem estratégia alguma, só fazer alguns stories, alguns posts, assim de forma completamente aleatória, sem estratégia alguma. Então, nessa altura em que eu decidi dar esse passo, eu tive 1 ou 2 meses a fazer isso, nada funcionava, e eu decidi que ia investir daquilo que me tinha sobrado. Obviamente nós tínhamos o dinheiro em conjunto, mas daquilo que eu tinha no momento na minha conta, eu ia investir metade, era muito pouco, eram 2.000 euros, eu ia investir um pouco mais de 1.000 euros numa mentoria. Investi na mentoria, comecei a criar conteúdo com estratégia, mas após 1 mês e pouco, o meu marido foi demitido do ginásio. Foi demitido do ginásio, não por ser mau profissional, pelo contrário, por ser tão bom profissional que estava a trazer muitos alunos para o online, e o dono do ginásio não estava a gostar disso. Então, ele foi demitido. E agora sim, tinha que dar mesmo certo, não tinha outra hipótese. Mas ele foi demitido e ele deixou-se ir um pouquinho abaixo, porque ele realmente gostava do contacto com as pessoas, é muito bom comunicador. E eu pensei, ok, agora isto tem mesmo que dar certo. Embora eu já estivesse a fazer tudo aquilo que eu precisava de fazer para ter aquilo que eu queria, o negócio que eu queria ter, eu precisei ainda mais de não me deixar afetar
por aquele momento mais baixo. E é aqui onde a maioria das pessoas falha. Onde a lei da atração falha, quando a nossa energia não está sintonizada com aquilo que nós queremos, com o futuro que nós queremos. Quando deixamos de agir na direção do nosso futuro e quando passamos a agir por medo, a lei da atração não funciona. E eu agi precisamente no sentido contrário. Eu continuei a trabalhar arduamente todos os dias, sem me deixar afetar, a acreditar que um dia ia acontecer, que o jogo ia virar. E assim foi. Após o nosso pior mês de sempre, que ainda hoje é um mês crítico, engraçado, ainda hoje em dia é um mês mais baixo, todos os negócios têm meses mais altos, meses mais baixos, não é? E após aquele mês, o jogo virou. Houve ali um dia em que alguma coisa aconteceu e começamos a ganhar seguidores, começamos a vender mais, começamos a criar uma estrutura mais sólida. E ali continuou sempre a crescer até hoje e hoje eu aplico a lei da atração de outra forma no negócio para passar ainda para um próximo nível, mas foi muito, muito interessante perceber a nossa evolução a partir daquele momento. Antes, existe outra lei que diz sempre que antes de uma grande transformação, antes de algo bom chegar, vem sempre o caos. E então foi assim a primeira vez que de facto quase que a lei da atração completa mudou a minha vida desde o início em que eu tomei a decisão até realmente a minha vida ser diferente. Levou algum tempo, cerca de 2 anos, desde a altura em que eu me inscrevi no curso até a altura em que eu me demiti. Foi quase 2 anos, não chegou a 2 anos, mas e depois mais uns meses até haver esta virada, portanto uns 3 anos, digamos assim, até acontecer a manifestação que eu realmente queria ter uma vida diferente, mas valeu muito a pena. E agora vou-te contar um pouquinho como é que aconteceu com o meu corpo. Eu era aquela pessoa que eu nunca fui gorda, mas eu tinha uns quilinhos para perder. E incomodava-me a minha barriga, incomodava algumas partes do meu corpo. Só que eu andava sempre, começa, desiste. Se tu és mulher e estás a assistir este vídeo, eu sei que tu te identificas. Na segunda eu começo, amanhã eu começo. E eu era esta pessoa. Até que um dia eu disse, chega. Eu fui à balança, vi um número que eu nunca tinha visto e disse, não, chega, acabou. Não quero mais ser esta pessoa. Eu comecei a pensar naquilo, a dizer, não quero isto, mais uma vez. Antes de eu criar a situação perfeita, eu comecei a recusar a situação que eu já vivia. Eu comecei a alimentar isso. Eu quero ser diferente. E dei, mais uma vez, o primeiro passo nessa direção. Só que eu não queria ser diferente só à semana. Eu percebi que algo tinha que mudar. Eu queria ser diferente de segunda a segunda, assim como eu era no meu trabalho. Eu trabalhava arduamente de segunda a segunda. Não era só de segunda a sexta e o fim de semana azar. Não. Se eu era uma pessoa com responsabilidades, disciplinada, organizada no meu trabalho, eu tinha que o ser também com o meu corpo e tinha que o ser sempre. Não quer dizer que eu não pudesse jantar fora, não pudesse ter um convívio, não é isso, mas não haver aquele descontrole que não combinava com a mulher que eu queria ser. Então, eu comecei por mudar este pensamento de se eu quero ser esta mulher de segunda a segunda e não ser uma mulher diferente aos fins de semana, eu tenho que mudar realmente o meu pensamento, a forma de pensar. E foi aí que tudo mudou. Para além de eu começar a alimentar aquilo que eu já não queria, eu comecei a criar novas ideias na minha mente daquilo que eu queria fazer para me tornar naquela pessoa. Como é que eu me queria sentir? Eu lembro-me de pensar, eu quero ir a um jantar, ou eu quero ir a um lanche, eu quero ir a um convívio, o que for, e eu quero controlar-me. Eu quero ser a mulher controlada. E é muito importante, quando nós pensamos em lei da atração,
Nós sabemos que temos que mudar o nosso pensamento vai condicionar o nosso comportamento e o nosso comportamento vai criar a nossa realidade. Então não basta apenas agir de determinada maneira se não acreditarmos nisso, porque senão, quando vier um momento mau, nós vamos desistir. Nós vamos agir como a pessoa que nós éramos e não como a pessoa que nós queremos ser. E foi aí que tudo mudou, mais uma vez. Eu comecei a alimentar essa mulher que eu queria ser. Eu vou treinar ser mais controlada, eu vou treinar ser mais disciplinada, eu vou treinar ser mais consistente. Eu não vou treinar o treino físico, não é? Não vou treinar para ter um corpo. Eu vou treinar para que a minha mente controle o meu corpo. O meu corpo vai dizer que não quer treino, mas a minha mente vai dizer que tu vais treinar. E eu comecei a criar aqui mecanismos e sobretudo de visualização quando era nos convívios ou nas festas. Ok, vou jantar fora, o que é que eu vou comer? O que é que há naquele restaurante? Qual é o menu? O que é que eu vou exato? Eu começava a visualizar o que é que eu vou escolher, o que é que eu não vou escolher, quanto é que eu vou comer, quanto é que eu não vou comer. E quando eu chegava ao momento, era muito mais fácil, era quase como se eu já tivesse passado naquela situação, já tivesse vivido aquilo, então era só replicar. E com o tempo, eu realmente comecei a tornar-me nessa mulher. Eu não agia já de forma diferente. Foi na minha lua de mel, sim, na minha lua de mel, que eu emagreci apenas mantendo quem eu era. Então, eu fazia boas escolhas, eu acordava na mesma cedo, eu ia treinar, até porque eu fui para a Grécia, estava muito calor, e treinar cedo enquanto ainda estava a uma temperatura possível para treinar. E eu comecei a sentir-me tão bem com aqueles hábitos que eu estava a manter, que eu realmente comecei a ver mudanças no meu corpo sem esforço. Eu não me estava a esforçar mais para ter um corpo. Eu estava simplesmente a ser a pessoa que eu sempre quis ser e o corpo veio como consequência. Então é engraçado como quando mudamos o pensamento, os nossos comportamentos mudam e a nossa realidade, ela vem até nós. A nossa mente, ela é muito, muito inteligente. Ela é muito adaptável. E é apenas uma questão de a treinarmos. Quanto mais a treinamos, mais o nosso corpo, como eu costumo dizer, a mente conduz, o corpo é o veículo e o destino é a nossa vida de sonho. Podemos criar tudo aquilo que quisermos, podemos atrair tudo aquilo que quisermos, mudando apenas quem somos. E quem somos é mudar o nosso pensamento e os nossos comportamentos. E isso cria a nossa realidade. Eu mudei o meu negócio, eu mudei a minha relação, eu mudei o meu corpo, atraindo aquilo que eu acreditava, aquilo que eu pensava, porque quando pensamos de determinada forma, comportamos-nos de forma coerente com esses pensamentos e criamos a nossa realidade. E foi maravilhoso, esta foi a minha história. Deixa aqui nos comentários se gostaste, se gostavas de saber outras histórias da minha vida, onde a lei da atração funcionou. E até à próxima!